que era no Instagram do Instituto, mas é no Facebook do Instituto. Ou eu passo esse link para ela, esse do Zoom? Pode passar esse link do Zoom se ela quiser entrar. Tá. Tem bastante espaço. Muito bem, preparados? Estamos. Então vamos. Boa noite a todas e todos e bem-vindos a mais uma roda de conversa do Instituto Nova Era. Nessa semana é uma grande alegria conversar aqui com o Felipe Alcuri sobre comunicação não violenta, um tema bastante importante e relevante nesse momento. Sempre, né? E principalmente agora. E como comunicação não violenta é um tema que tem muita relação com a colaboração, com o círculo, o Felipe não veio sozinho, ele trouxe reforços. Então tem aqui também a Olívia e a Maíta, estão aqui com a gente. Então eu sou a Ana Carolina e eu vou apresentá-los aqui rapidamente antes da gente dar início à nossa roda de conversa. O Felipe, ele é graduado em Direito, mestre em Psicologia e é professor de métodos adequados de solução de conflitos e coordenador da pós-graduação em Gestão de Conflitos da Universidade Tuiuti do Paraná. Ele é também mediador de conflitos, facilitador de diálogos e um pesquisador das comunicações das relações interpessoais. Felipe é também instrutor do Instituto Internacional de Práticas Restaurativas e fundador do Dialogação. A Maíta, também graduada em Direito, mestre em Psicologia, é sócia do Felipe no Dialogação, facilitadora de diálogos e mediadora de conflitos, né? E todos parceiros aí do Instituto Nova Era. Olívia também trabalha como facilitadora de grupos, mediadora de conflitos, é parceira aí do Felipe e da Maíta em vários projetos, também, né, vem atuando em projetos apoiados aí pelo Instituto Nova Era. Então, nossa conversa ela vai ser organizada em duas partes, em duas etapas, né? Na primeira hora, a gente vai ter um diálogo aqui entre Felipe, Maíta e Olívia, a partir de algumas perguntas geradoras que eu vou trazer. E na meia hora final, a gente vai abrir a nossa roda para os demais participantes que queiram trazer suas questões, seus comentários e contribuições. Então, ao longo dessa primeira parte, a gente pede para todo mundo que está aqui na sala do Zoom manter seus microfones mudos, com exceção, né, de quem vai estar nessa primeira etapa dialogando. E se tiverem algum comentário, alguma questão, podem digitar aqui no chat do Zoom ou nos comentários do Facebook, para quem está nos acompanhando por lá. E aí eu vou colhendo aqui e trazendo para a nossa roda, né, ao longo da conversa. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E para a gente começar, né, nosso diálogo sobre comunicação não violenta, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a abordagem mais ampla da não violência, né? A gente sabe que a comunicação não violenta ela é baseada nessa perspectiva. Então, para a gente falar de comunicação não violenta, que é a aplicação da não violência nas relações interpessoais, seria bem legal também conhecer a perspectiva de vocês geral sobre a não violência. Podemos começar por aí? Podemos. Boa noite, Cacá. Boa noite, Maíta, Olívia, todos os demais presentes, amigos e amigas que estão aqui acompanhando. Agradeço a abertura, né, essa oportunidade, o convite. Realmente o tema sempre foi importante e parece que conforme o tempo vai passando, isso vai crescendo ainda mais em importância, né? Parece que quando nós deixamos de olhar para a importância de se conversar, se dialogar sobre a violência, sobre a não violência, sobre a comunicação, sobre as nossas relações, se nós não olharmos para isso, grandes prejuízos nós vamos sofrendo, né, na qualidade da nossa conexão, das nossas comunidades, das nossas famílias. Então eu acho
é bastante importante nós começarmos esse diálogo. Eu digo diálogo porque, felizmente, aqui estou ladeado por parceiras que a gente já trabalha há alguns anos juntos, né? Então, a fala de um complementa do outro, né? E nós juntos temos já o bom hábito de construirmos significados, ideias, né? E a gente constrói muita parceria, muita colaboração juntos. Então, estou aqui bem tranquilo e feliz, né, de estar abordando temas tão sensíveis e delicados, mas com gente que enxerga dessa mesma maneira, né, e que constrói e colabora nessa construção. E eu acho interessante nós começarmos a conversar sobre a não violência, percebendo que a não violência é uma negação, né? É a negação de algo, né? Então, para nós falarmos sobre não violência, a gente tem que olhar um pouquinho para a violência, porque a violência durante muito tempo e ainda hoje ela é confundida com uma dureza física, né? Com uma agressão que implica em danos e lesões corporais ou algo nesse sentido. E, na verdade, esse tipo de violência é só uma manifestação mais externalizada do que seria violência. Mas a violência que nós tratamos aqui quando nós falamos em não violência, em comunicação não violenta, ela abrange um espectro muito maior de pensamentos, de posturas, de medidas e ações que nós podemos adotar. Aqui a violência nós encaramos como toda e qualquer ação que poderia implicar em desonra, em violação à intimidade, à existência, à individualidade de qualquer ser vivo. Aqui nós podemos falar em pessoas, podemos falar em animais, podemos discorrer filosoficamente sobre a violência de diversas maneiras. Mas quando nós trazemos para esse nosso contexto, né, da comunicação não violenta, a gente procura realmente ampliar essa visão do que seria violência, né, e conseguir enxergar isso profundamente em nós mesmos, em primeiro lugar. Para que eu possa reconhecer a violência em qualquer pessoa, em qualquer relação, em primeiro lugar eu tenho que fazer uma investigação bem profunda sobre esses traços de violência que eu trago dentro de mim, né, e como eles impactam essas relações que eu desenvolvo no meu dia a dia, né, seja pessoalmente ou virtualmente agora, né, nesses ambientes que nós temos frequentado, né? Como a violência está presente nas instituições, nas organizações, nos poderes, né, na nossa sociedade, na política, na economia. Então, eu acho muito importante a gente começar a pensar a violência de uma maneira muito ampla, para que a gente possa pensar em outras estratégias, porque no final das contas o estudo da não violência ele surge justamente da necessidade de nós pensarmos em outras formas de lidar com a violência, porque já ficou comprovado, muito embora muitos de nós ainda não consiga acreditar, né, ou visualizar isso, como é inviável lidar com a violência com violência. A violência ela não é sanada e não é curada com mais violência. Acho que existe um exemplo muito simples disso, que qualquer um de nós já acompanhou, já presenciou, já ouviu falar, que é o sistema carcerário. O sistema carcerário é uma manifestação de violência para lidar com a violência. E se nós olharmos para o sistema carcerário, para o sistema prisional hoje, nós vamos perceber qual realmente é a efetividade dessa medida, né? Qual que é o índice de reincidência, né? Quantas pessoas estão se reabilitando, se regenerando e se restaurando. Então, esse convite à reflexão da não violência parte dessa premissa, de que nós devemos sim olhar para a violência, reconhecermos ela dentro de nós e pensarmos em estratégias diferentes que impliquem no respeito ao outro, no respeito a si mesmo, né?
a consideração, a aceitação daquilo que o outro traz, né? A reflexão de tudo que me cerca da diversidade, né? Entendendo também que a violência pode ser fruto dessa diferença e de como nós temos dificuldade para lidar com a diferença, com aquilo que está fora de nós mesmos. Então, eu acredito que qualquer reflexão sobre a não violência passe necessariamente pela violência, né? E na necessidade de nós buscarmos estratégias diferentes. A não violência, quando surgiu lá, né, os primeiros registros, né, do estudo da não violência remontam a 500 anos antes de Cristo. No jainismo, né, Mahavira, quando começou a se falar em ahimsa, né, começou a se falar sobre a negação, né, o não ferir, o não golpear a si mesmo, não trazer mal a si mesmo, não proporcionar e não causar mal ao outro ser vivo, né, a qualquer existência de vida que exista no outro. E assim a ahimsa foi aprofundada, né, e esse estudo foi sendo desenvolvido, e a partir do século XX, com mais vigor, né, dentro da trajetória de ativistas como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, já surge com mais força ainda a Satyagraha, né, essa convicção que tem muito a ver com o encontro na nossa cultura agora, né, da verdade como proteção, né, a ahimsa, a Satyagraha como o poder da verdade, a constância e a firmeza de nós nos alinharmos e sermos coerentes com aquilo que nós consideramos verdade. Nós não temos estratégia oculta para lidar com nada, né? Trabalhar com excelência e transparência, né, nas nossas relações sociais. Então, acredito ser muito importante nós refletirmos sobre esses princípios da não violência, esses princípios fundamentais da ahimsa e da Satyagraha, e como trazer isso para a nossa vida, para a nossa existência, né, para o nosso ser, interiorizar isso, ancorar isso na nossa vida, isso dentro de mim mesmo, isso na minha relação familiar, na minha casa, né, nos contextos em que eu existo e me relaciono. Eu acho que essa poderia ser a primeira reflexão que eu trago aqui sobre não violência. Gostaria de ouvir as minhas parceiras um pouquinho sobre como que elas enxergam isso também, né? A questão da não violência como base, estrutura, fundamento para o desenvolvimento da comunicação não violenta. Começo aqui, então. Então, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Instituto Nova Era, especialmente hoje aqui na pessoa da Cacá. Agradecer ao meu parceiro, Felipe Alcuri, a Olívia, que está aqui com a gente hoje, e a presença de todos, né? Essa oportunidade de a gente estar junto e poder falar do que a gente adora é tão gostoso, e quando a gente vê que tem alguém que se interessa por isso, né, faz mais sentido, a gente se sente em comunidade mesmo. Ouvindo o Felipe falar sobre a não violência e puxando isso pela questão da violência em si, me veio agora em mente o que me levou a pensar na não violência. E a minha história, eu sou formada em Direito, então iniciei, né, a minha atividade profissional num sistema de justiça, que foi o que eu sempre almejei desde muito nova, dentro dessa ideia de trabalhar realmente com justiça, né, aquela coisa de conquistar direitos, né, poder representar as pessoas, né, estar a serviço que as pessoas pudessem se sentirem satisfeitas, né, com seus direitos atendidos. E eu fui tendo muita frustração nesse caminho do sistema de justiça, porque eu fui vendo que os recursos que eu tinha enquanto operadora do direito, eles não eram suficientes para eu chegar nesse lugar de justiça, para eu entregar para a pessoa aquilo que realmente importava para ela. E aí eu fui vendo o quanto me incomodava esse sistema, e num determinado momento eu percebi a violência no sistema. E quando eu percebi a violência e fui pensando se existiam outras formas de poder trabalhar a ideia de justiça
que não pelo sistema tradicional de justiça, e que eu cheguei na não violência, eu me deparei com a minha violência. E um certo incômodo e um desconforto que eu tinha muito grande comigo mesmo, numa trajetória de infância, adolescência e juventude, eu tomei consciência de que era essa violência velada, né? Eu nunca matei, nunca assaltei, nunca roubei, né? Nunca tive nenhuma violação contra a lei, mas era essa violência nas relações, era a violência comigo, era a forma com a qual eu me comunicava. Então, nesse afã de querer implementar a justiça, então, por muitas vezes, eu percebia que o meu caminho era violento. E quando eu cheguei no estudo da não violência, eu me dei conta, né, que a violência estava dentro de mim, estava nas minhas relações e estava também no meu ambiente profissional. E aí eu fui vendo como poder buscar outros caminhos, né, não pela passividade, não abrir mão dessa minha sede, desse meu anseio por conquista de direitos, por aprimoramento das relações, né? Então, mas percebi que poderiam haver outras formas diferentes desta. E aí, quanto mais eu comecei a estudar e ver que isso fazia sentido para mim, mais eu queria apresentar para as pessoas. Mas eu ainda reconhecia muita violência em mim, né? E aí foi quando eu me deparei com um conto, com uma história de Gandhi, Felipe falou de Gandhi agora, que para mim me bateu muito forte, que é mais ou menos assim, é bem breve, vou compartilhar com vocês para quem não conhece. Uma mãe o procurou, né, o procurou como conciliador, né, como pessoa exponencial que era naquela comunidade, pedindo ajuda para que o filho dela parasse de comer açúcar, porque o filho comia muito açúcar e ela entendia que o açúcar não fazia bem para o filho dela. E aí Gandhi, ela estava com o filho nesse momento, Gandhi falou para essa mãe, volte daqui um mês. Ela saiu com uma certa frustração, porque ela tinha expectativa de que ela saísse de lá com a solução para que o filho parasse de comer açúcar, né? Mas ok, esperou mais um mês. Um mês depois ela retornou, ela e o filho, e aí Gandhi teve uma conversa com esse jovem sobre os malefícios do açúcar, né? E sobre a questão de uma vida mais saudável, de alimentos, e teve essa conversa de uma forma muito pacífica, não violenta, mas aquela mãe olhou e aí, se ela saiu no primeiro encontro frustrada, nesse ela ficou imensamente frustrada. E aí ela olhou para Gandhi, né, Badu, que era um nome carinhoso que se referiam ao Gandhi, e falou assim, acho que faz sentido tudo o que você disse, mas eu não estou entendendo, por que você não disse isso há um mês atrás? Por que você fez a gente esperar um mês para voltar aqui hoje para você dizer isso? E aí ele disse, porque há um mês atrás eu ainda comia açúcar. E aí, quando eu li isso e vi a beleza da coerência, né? A beleza do verdadeiramente experimentar, conhecer e estar disposta, consciente àquilo pelo qual você trabalha, pelo qual você acredita, eu identifiquei na coerência a minha necessidade de como eu ia implementar a não violência na minha vida. Não significa de forma alguma que hoje eu sou uma pessoa não violenta, né? A violência ainda é um hábito, eu acho muito forte, né? Marshall fala que a nossa natureza é amorosa e que a violência é hábito e não é normal, ela é habitual. Eu ainda tenho o hábito da violência em mim, mas eu tenho já hoje muito mais essa consciência da não violência, essa consciência do respeito, de um olhar diferenciado para as relações, né? Então eu busco justamente hoje, a não violência está justamente nesse lugar hoje para mim, dessa coerência e desse respeito às relações, né? Esse respeito à diversidade, a ir à busca daquilo que é preciso, não de uma forma agressiva, não de uma forma que eu tenha que passar por cima, que eu tenha que me impor, né? Mas uma forma em que eu possa apresentar as minhas ideias e conhecer a ideia do outro. Então, é assim que eu chego na não violência e me deu agora essa vontade de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, gente, boa noite, oficialmente. Agradeço
também a oportunidade de estar aqui, de rever a Cacá e me reconectar e fortalecer os laços aí com os meus queridos parceiros Felipe e Maíta, e de estar com essa comunidade também, né? Eu vou pensar uma fala da Maíta, que já foi mencionada pelo Felipe por outras palavras anteriormente, que é sobre essa disposição, essa disponibilidade de ter mais consciência sobre a violência, né? Principalmente sobre a violência nossa, né? Então, a gente, às vezes, tem mais facilidade de reconhecer a violência numa outra pessoa, quando ela está num momento de desconexão, né? Expressando, enfim, tudo aquilo que está difícil para ela lidar sozinha. E também algumas violências, às vezes, estruturais, né? Então, assim, né, como a Menta trouxe o Marshall falando do hábito da violência, a gente aprende isso culturalmente porque é o que tem sido cultivado. Então, a gente precisa começar a cultivar a não violência, né? Cultivar a conexão, a consciência, a disponibilidade em se desenvolver, em se abrir, e isso passa por lugares muito obscuros, às vezes, né? Você entrar em contato com a sua própria violência é intenso, assim. Uma das coisas que mais mexeu comigo e ainda mexe nessa pesquisa interior é quando eu às vezes associo um pouco a violência com a vontade, né? Quando eu percebo, por exemplo, quando eu estou insistindo com alguém, algo que eu quero que a pessoa faça e ela não quer fazer, ou se eu tento manipular ela para que ela faça o que eu quero, né? Então eu estou invadindo o espaço dessa pessoa, eu estou violando a vontade dela, porque ela não está livre para exercer a vontade dela, porque eu estou lá colocando toda a minha energia em cima, pressionando ali, quase uma obsessão, né, na pessoa, enfim, então ela não está livre, a vontade dela não está livre, né, quando eu tento fazer alguma troca, uma compensação, né, então eu estou ali mexendo na vontade da pessoa. E mais ainda, que eu sinto que é impactante, é quando eu percebo a minha violência comigo. Quando eu não respeito as minhas vontades, ou quando eu sequer tenho noção de quais são as minhas vontades, né? Por que eu escolho fazer o que eu faço, dizer o que eu digo? Será que eu realmente quero, né? Então, às vezes, eu percebia uma irritação, um desconforto, sendo que, às vezes, eu estava fazendo algo que alguém me pediu, estava servindo, algo que a princípio, é muito bom, né? Assim, é quase benevolente, você está ali em serviço, mas será que você está bem também? Será que você realmente queria fazer aquilo? Você está fazendo porque alguém disse que você tem que fazer? Porque é isso que culturalmente já é automático que as pessoas devem fazer, ou se comportar dessa forma, né? Então, vários padrões aí, e que, às vezes, a autoviolência, ela é a mais difícil de a gente identificar, né? Nos nossos processos de culpa, de irritabilidade, de raiva, né? Então, eu acho que se eu, né, falando brevemente, para a gente também aproveitar os outros muitos temas dessa nossa live, mas acho que é um ponto importante. E para isso precisa de disponibilidade, ter essa disposição para desenvolver a consciência sobre si e não ter medo de olhar esses pontos difíceis de violência. Acho que seria isso. Muito bom escutar vocês, né? Cada um com a sua contribuição bem singular, e essa problematização toda da violência em nós também. Eu acho que com isso a gente começa a se aproximar da questão da comunicação não violenta, né? Dentro dessa abordagem mais ampla da não violência, eu sei que vocês têm um trabalho muito consistente com comunicação não violenta. Então, para quem não conhece, está aqui nos acompanhando, mesmo para quem já conhece e quer entender um pouco melhor, como é que vocês veem essa comunicação não violenta, né, no trabalho de vocês, e o que é comunicação não violenta? Bom, Cacá, nós passamos, eu acho que todas as perguntas que você fizer, nós três vamos falar a mesma coisa, no sentido assim de que, puxa vida, o mergulho para dentro de si mesmo é o grande primeiro passo, né? E parece que é o primeiro e eterno passo, né? Não é um passo que, agora, né? Agora eu estou satisfeito, estou resolvido, né?
curei a violência dentro de mim, né? Eu enxergo e percebo a comunicação não violenta na minha história, trazendo um paralelo aqui com a Maíta, da mesma maneira. Eu me identifico, sempre me identifiquei como alguém pacífico, né? Eu tô com meu irmão tá aqui, né? É um cara que pode dizer se eu estou mentindo, né? Já que ele é um irmão mais velho, e nunca tive perfil contestador de maneira violenta, de confusão, de briga, né? Sempre tive perfil conciliador, sempre fui dessa maneira. E durante muito tempo tive muita dificuldade, né? Por mais que esse termo seja muito genérico, né? Mas sempre foi muito difícil para mim, na minha infância e na minha adolescência, me posicionar. Muitas vezes eu deixei de me manifestar e de expor aquilo que eu considerava que fosse importante para mim, para que aquilo fosse acolhido pelo outro, que o outro ficasse satisfeito, ou eu pensava que, de repente, de uma maneira muito insegura, a minha vontade, a minha ideia não era tão boa, era, de repente, melhor eu ficar quieto aqui mesmo, né? E quando eu entrei nessa área do direito, também meio perdido, eu entrei no direito, né? Eu entrei meio no esquerdo, na verdade, assim, eu busquei, de alguma maneira, atuar com esses processos de conciliação, desde o início. Nunca fui um advogado combativo, isso que a Marita falou das garantias e dos direitos e tal, nunca passou perto de mim. Sempre a minha intenção foi trabalhar em processos de conciliação. Trabalhei como conciliador durante muito tempo, né, na área de família. E dentro desse perfil que eu fui percebendo em mim, de ser alguém que conciliava, que mediava, eu comecei a perceber como era importante que todos tivessem espaço para apresentar aquilo que realmente era importante, né? E realmente, em conversas do dia a dia, nas nossas relações que não são lá muito intensas não, profundas, né? Muitas das nossas relações não são lá tão profundas, as conexões um pouco, né? Sim, eu estou te ouvindo, né? Nesse sentido, nem sempre nós temos espaço e capacidade para promover a investigação daquilo que é importante para a gente. E eu percebo em mim o potencial de transformação que a comunicação não violenta traz. Em primeiro lugar, como um convite à reflexão dessa violência que nós falamos, e um convite à reflexão daquilo que realmente é importante para nós. Esse olhar para a nossa profundidade e para as nossas, usando um termo do Marshall Rosenberg, né, para as nossas necessidades humanas universais, né? E como isso impacta profundamente nos nossos sentimentos. E acredito mesmo assim que quando nós falamos em comunicação não violenta, primeiro nós devemos mandar um salve, né, fazer uma saudação para esse senhor, Marshall Rosenberg, né, que foi o mestre que desenvolveu essa teoria, que dentro do trabalho dele na psicologia social comunitária e na história de vida, lidou com muitas violências e percebeu o impacto desses tratamentos que são dados de forma desigual aos desiguais. Então, Marshall, percebendo como algumas pessoas lidavam positivamente com a adversidade, outros lidavam com muito mais dificuldade, isso começou a despertar esse interesse nele em aprofundar o estudo, né, nas pessoas, naquilo que era importante para elas, como os sentimentos impactavam, como elas poderiam, de repente, lidar com um determinado sentimento e passar por aquilo com aprendizado, como algumas se prendiam a determinadas percepções, né? E dentro desse estudo,
percebendo o fluxo, né, das relações e das comunicações. A gente traz a não violência para a comunicação, percebendo assim que, de acordo com tantas outras teorias da comunicação, nós chegamos à conclusão que todo comportamento é comunicação. Nós estamos o tempo inteiro comunicando, toda comunicação é comportamento. Então isso, quando nós falamos em comunicação não violenta, nós não estamos falando numa fala dócil, gentil ou querida, né? Mas como que nós podemos fazer essa investigação daquilo que é mais importante para a gente, né? Perceber como isso nos impacta, lidar com esses sentimentos, olhar para isso e comunicar isso para o outro, mas de uma maneira que isso não viole, não desonre, não machuque o outro. Só que também, só a expressão autêntica daquilo que está dentro de nós não é suficiente. Para que a comunicação seja não violenta, nós também temos que olhar para esse outro. Nós também temos que permitir, da mesma maneira que eu sou um indivíduo detentor de tantas complexidades, vontades, interesses e necessidades, o outro também é. E aceitando essa diferença e permitindo que esse outro se manifeste com a mesma independência, autonomia que eu me manifesto, eu consigo de alguma maneira escutá-lo, né? Recebê-lo de uma maneira mais empática. Tá? Essas seriam as etapas da comunicação não violenta, né? A escuta do outro de forma empática e a expressão autêntica daquilo que está dentro de mim. É muito simples, Cacá, né? Muito simples. É só escutar o outro empaticamente e expressar autenticamente aquilo que está dentro de mim. Bota simples nisso, hein? Como que isso pode ser difícil? Eu acho que qualquer criança consegue fazer isso, né? Experimentem em casa. Mas os desafios que brotam nessa dinâmica, acredito que são os grandes desafios do autoconhecimento, né? Da investigação profunda de si mesmo, da liberdade para a diversidade, para a diferença, né? O acolhimento daquilo que eu não conheço, né? Permitir que isso me passe, né? Me atravesse e eu possa conhecer. Né? Para mim, a comunicação não violenta, por eu ter esse perfil já conciliador, o grande desafio para mim sempre foi a expressão autêntica. Eu expressar autenticamente aquilo que está passando dentro de mim. Receber com empatia sempre foi mais fácil. Sempre tive mais facilidade. E por isso eu considero a comunicação não violenta mais uma das minhas tábuas da salvação no oceano da vida, né? Eu tenho algumas tábuas, né? E a comunicação não violenta nas minhas relações, eu não tenho dúvida. Ela me abriu essa possibilidade para eu expressar autenticamente aquilo que se passa dentro de mim, com muita investigação e muito cuidado. Mas hoje eu já me sinto muito mais preparado para eu ser eu mesmo e não ser uma metralhadora giratória, né? Ah, vou ser eu mesmo, vou falar aquilo que está dentro de mim. Não, né? Com muito cuidado e muita cautela. E você, Olives? Comunicação não violenta para você? O que você me diz? É coisa. Eu acho que a CNV, como a gente chama comunicação não violenta, mais curtinho, né? Ela me trouxe alguns desconfortos, assim, é um conhecimento, uma ferramenta, embora essa palavra ela reduza bastante, né? A comunicação não violenta, ela é incrível e ela é uma luz nessa escuridão, assim. Você estava falando, e eu lembrei da minha fala anterior e me veio a imagem assim como de um farol, né? Que inclusive ele tem os seus momentos de não luz também, né? Porque a gente está nesses altos e baixos, nessas não tentativas, mas é um exercício constante, né? De mudar essa cultura interior e exterior. E a comunicação não violenta, ela traz, assim, uma lucidez muito grande, né? Então, pensando
o Marshall, a pedidos, né, fez alguns passos para a gente identificar as situações e conseguir vivenciar de uma forma mais objetiva, até mesmo prática, a comunicação não violenta. E, assim, separar, por exemplo, a observação, né, do que está de fato acontecendo, do meu julgamento daquilo que eu estou vendo, já foi uma primeira coisa que me chacoalhou demais, assim. Como assim que as coisas não são como eu estou vendo? Ou podem não ser, ou pode ser diferente? E como assim que eu posso interpretar a mesma coisa de mais de uma forma? E por que é que eu interpreto sempre dessa forma, que geralmente é ruim para mim, no meu caso, né? Falando mais objetivamente. Por que eu interpreto as coisas de um jeito que faz com que eu me sinta mal? Será que não tem uma outra forma de eu ver isso? Ou será que eu estou interpretando essa pessoa como sendo uma pessoa ruim, sem noção, etc., diversos rótulos? Mas o que esse ser humano está querendo? Será que realmente é isso? Ou sou eu que estou interpretando assim? Então, essas perguntas que a CNV traz, elas são, às vezes, um pouco assustadoras, porque existe uma carga de responsabilidade que vem junto com isso, né? Da forma como eu escolho ver o mundo, a forma como eu identifico o que eu sinto, então a gente fala muito, né, da identificação de sentimentos, e é muito mais fácil achar que eu estou me sentindo assim porque foi alguma coisa que a outra pessoa fez. E aí a gente cai naquela mesma engrenagem, né? Se a pessoa está fazendo algo que eu sinto desconforto, e eu acho que é ela que está causando isso em mim, embora seja um estímulo, eu vou querer de todas as formas com que ela pare o que ela está fazendo, com que ela faça diferente do que ela está fazendo. E muitas vezes, eu acho que em algum momento é possível que todas as pessoas que estejam aqui já tenham sentido isso de você estar com alguém que você ama muito, mas tem alguns aspectos que, claro, como todos os humanos, não são muito agradáveis, e aí eu quero que a pessoa mude. Eu quero que ela seja uma pessoa que não é ela, naquele momento ao menos, né? Não quer dizer que ela não possa vir a ser no seu próprio desenvolvimento, mas eu não tenho que dar cabo do desenvolvimento do outro, eu tenho que dar cabo do meu, né? Que é onde eu tenho poder, onde eu posso exercer poder sem dominar, né? E sim numa coexistência. Então, a CNV, ela tem toda essa bagagem, embora tenha alguns passos e coisas muito práticas, como dois que eu comentei agora, que foi a observação e a identificação de sentimentos, a gente realmente tem que ter essa disposição, porque é se responsabilizar. E isso, ao mesmo tempo que é assustador, também é muito gratificante, porque você se empodera da sua vida. Você percebe que você é responsável por, assim, grande parte, se não tudo, né? Não sei, mas que a gente não é vítima da vida ou das pessoas ou das circunstâncias. As coisas acontecem, as palavras são ditas ou às vezes não ditas, mas como que a gente lida com isso? Como que a gente interpreta? E como que eu quero fazer também, né? Então, fazer diferente de como eu fazia antes. Né? Eu acho que eu vou me resumir a falar desses pontos e passo a bola também para a Maíta comentar um pouquinho. A gente não fez um script, né, entre a gente, não combinou ordem, nem o que cada um ia falar, né? Mas fizemos um momento de conexão antes desse nosso encontro começar, para que fluísse, né? Para que viesse aquilo que tivesse vivo nesse momento. E tá vindo vivo, assim, para mim, realmente, tá vindo a minha trajetória, assim. E aí o Felipe falando um pouco do perfil dele, né? A gente brinca que a gente só tem de parecido o currículo, porque no resto nós somos completamente diferentes. E eu cheguei então na não violência, percebi aquele desconforto em mim, comecei a ter consciência mais de que, opa, tinha alguma coisa ali em mim que me incomodava muito e que eu gostaria que fosse diferente. Quando eu chego na comunicação não violenta, antes de estudar, meio que só de ouvir dizer, eu falei, não, isso não é para mim, porque eu me comunico muito bem. Eu tenho facilidade para falar, para me comunicar, para me expressar. E a minha comunicação não é violenta porque eu, né, reconheço que eu sou muito educada. Então, eu tive uma educação, assim, eu utilizo muito as palavrinhas mágicas, né? Eu falo muito, por favor, com licença, muito obrigada. Então, a minha comunicação em nada é violenta. Né, Felipe? E aí, quando eu fui começar, né? Não, mas vamos entender melhor o que é isso. E aí eu fui vendo que comunicação violenta ou comunicação não violenta
não tinha a ver com o teu vocabulário, né? E não tinha, e aí eu comecei a perceber que aquela violência que eu estava reconhecendo em mim, que não era uma violência física, nunca tive nenhum tipo de violência física, nem sofri e nem causei alguém, mas era uma violência nas relações, e que as relações são baseadas em comunicação, né? Toda relação nasce de comunicação, seja ela verbal ou seja ela não verbal, né? Então, eu estou olhando aqui para quem está com a câmera aberta, e mesmo que vocês estejam com o microfone fechado, desligado, vocês estão se comunicando comigo. Porque eu estou vendo o olhar de vocês, eu estou vendo a forma que vocês estão sentados, eu estou vendo a vestimenta, eu estou vendo inclusive o ambiente atrás, por isso que eu já boto uma parede branca aqui para não comunicar muito, né? Porque tudo, absolutamente tudo comunica. A forma que eu me penteio, o meu óculos, o meu timbre de voz, o meu sotaque, como eu sou paranaense, eu não tenho sotaque, né? Então, essa minha ausência de sotaque também comunica. Enfim, e aí eu comecei a reconhecer nesse meu sistema comunicacional a minha violência. Eu comecei a reconhecer que eu me expressava com muita facilidade, não com o outro, mas sobre o outro. Né? O quanto a minha forma de comunicar era uma forma impositiva, né? Era uma forma que eu reconhecia a minha verdade e a colocava sobre o outro. O quanto eu reconhecia que quando não dava certo, era muito fácil a culpa no outro. Né? Então, isso não deu certo porque o outro causou isso, o outro fez ou o outro não fez. E aí eu fui me aprofundando, e eu sempre brinco que a comunicação não violenta, para mim, ela vem como um exercício físico, né? Porque é algo que eu odeio academia, odeio qualquer tipo de atividade. Então, uma vez na vida, outra na morte, que eu resolvo fazer uma atividade, o que acontece? Eu me encho de dores, né? Porque aí eu descubro que eu tinha um músculo que eu nem sabia que existia, e aí, né? E foi o que a comunicação não violenta causou para mim, porque era um músculo que eu nunca tinha usado, e que quando eu comecei a usar, vieram vários desconfortos. E aí, é a prática, né? Foi muito estudo e muita prática até então, que vem me cada vez mais permitindo, né, me conhecer melhor, entender as minhas necessidades, entender o que é importante para mim e expressar para mim mesma, né? Então, essa ideia de que o Felipe e a Olivia trouxeram do autoconhecimento e poder expressar de uma forma adequada para o outro aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu gostaria. Isso aquilo que eu penso, que é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, são os meus sentimentos, e aquilo que eu gostaria, que são os pedidos, é uma forma bem estruturante, bem simples, os 3 passos da CNV, que é a observação, os 4 passos, a observação, né, os sentimentos, a necessidade e o pedido. E curioso, porque até acho que isso eu, a Olivia e o Felipe temos em comum, assim, a gente nunca foi muito por essa forma estruturante, assim, mais mecânica, assim. E essa semana, eu e o Felipe tivemos uma reunião com um professor que nos é muito caro, que a gente tem uma profunda admiração, porque a gente marcou uma conversa com ele, porque ele trouxe a ideia de que CNV, para ele, tinha muito a ver com manipulação, tinha a ver com... Ele usou algumas expressões, assim, meio debochadas, assim, da CNV. E aí a gente fala, queremos ouvir isso, né? E ele trouxe essa ideia de que poderia ser uma maquiagem na comunicação para você, de uma forma, né, mais ali florida e bonita, poder conseguir aquilo que você quer. E aí eu comecei, claro, vir 1000 questionamentos e me perguntar o que na CNV fazia sentido para mim. Será que era isso? Será que, então, o que fazia, né, o que tinha me tocado a CNV é porque eu ia conseguir as coisas dos outros? E aí eu falei, não, porque isso eu já consigo, né? Eu já conseguia daquele jeito lá de antes, tipo, não é para isso que me serve a CNV. E eu comecei a entender que para mim realmente CNV é processo de investigação. É aí que a CNV faz sentido para mim. Né? A CNV para mim é um caminho
para me descobrir, para entender aquilo que realmente me importa, aquilo que me toca, aquilo que me faz pensar dessa forma, aquilo que causa essa emoção em mim, né? E a forma de eu poder trabalhar a melhor relação com o outro, investigando também no outro o que é importante para ele. Então, esse para mim é o meu conceito de CNV. Gratidão de novo. Eu vou abrir ali para o Felipe, porque ele estava se mexendo na cadeira ali para comentar, quando a Maíta estava contando aí o caso do professor, né, que disse que a CNV é uma maquiagem, enfim, o Felipe já ficou ali. Isso. Mas eu queria aproveitar que você vai comentar isso e já trazer também uma outra pergunta geradora aqui, uma provocação do bem aí para vocês, junto com isso, né? Ouvindo a Maíta aqui também sobre como que para ela CNV é como exercitar um músculo, né? E eu sinto exatamente a mesma coisa, porque por mais que conheça a CNV há vários anos já, é sempre um desafio, se a gente não está exercitando isso diariamente, incorporar isso na nossa rotina, porque isso requer realmente uma desconstrução de vários padrões aprendidos inconscientemente e de toda a violência estrutural que a gente vivencia, né, nessa nossa forma predominante de organização social. Então, é um tremendo desafio, e eu acho que, para quem está nos ouvindo, que conheça a CNV, ou mesmo quem não conheça, talvez seja interessante ouvir outros casos como esse que a Maíta contou aí, do professor, e aí o que isso provocou em vocês, e no trabalho que vocês vêm desenvolvendo com a CNV, como é que tem sido isso também na prática? Então, aproveito para abrir também essa janela aí dentro do nosso diálogo. E aí estou curiosa para escutar o Felipe aí, o que estava se passando enquanto a Maíta falava. É que foi um episódio muito interessante, que como a Maíta disse, um professor que a gente admira muito. É um professor, né, não vamos citar nomes, né, mas é um dinossauro da mediação, né, no mundo. Não é um cara regional, assim, né, é uma figuraça, né, que trabalha com mediação, que foi uma das figuras que trouxe a mediação para o Brasil. E a gente fazendo algumas combinações, ele lançou essa, né, da comunicação não violenta ser manipulação. E eu acho que uma das boas provas de que a comunicação não violenta serve para a gente é que quando eu escutei a mensagem dele, eu mandei para a Maíta, e nós dois tivemos a mesma reação. Eu falei, puxa, a gente tem que entender, né, o que ele quer dizer com isso, né? A gente não pensou, não acredito que ele pensa isso a respeito, né, da comunicação. Despertou uma curiosidade, né? E esse processo investigativo que nós estamos tanto repetindo, né, se manifestou nessa conversa com ele também. E o que ficou demonstrado é que ele realmente não tinha muito conhecimento a respeito da comunicação não violenta e que ele conhecia os 4 passos, né? E que esses 4 passos que o Marshall sistematizou, a Olivia falou atendendo a pedidos, né? Foi uma maneira, foi uma estratégia que ele utilizou para levar a comunicação não violenta para a classe média norte-americana, né? Tipo, fazer um livro, um best-seller, e a galera ter acesso a isso. Mas a gente pode ver nas palestras do Marshall, no trabalho que existe no YouTube mesmo, né, a respeito dele, que ele não fica falando a respeito de 4 passos em momento algum, né? O trabalho dele realmente é de investigação, é autoinvestigação. E é isso que a gente vem tanto observando nos trabalhos que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, seja em ambientes comunitários, seja em ambiente empresarial, ambiente familiar, né? Em todos esses contextos, a gente trabalha com comunicação não violenta. Mas, em momento algum, nós levamos a comunicação não violenta como uma tentativa de colonizar, uma tentativa de, pessoal, olha aqui, a partir de agora, vocês vão observar sem avaliar, vão identificar seus sentimentos, vão reconhecer suas necessidades e formular pedidos claros e específicos que possam ser executados. Jamais, né? A gente sempre ingressa nesses trabalhos, né? Nós temos um trabalho que começou a ser desenvolvido em São Paulo, tem amigos que estão assistindo que são dessa turma,
né? Tem um trabalho que a gente desenvolve lá no Amazonas, né? Numa comunidade, né? Também, uma comunidade muito querida no Amazonas. Aqui em Curitiba, em contexto acadêmico, né? Poxa, eu entro para dar aula na faculdade de Direito, eu imagino, tem ex-aluno meu aqui, né? Eu imagino que deva ser um negócio meio confuso o cara ter uma aula de direito processual ali, né? Totalmente enquadrado, e de repente chega uma figura exótica como eu falando sobre conflitos, sobre investigação, sobre a importância de nós olharmos para os nossos sentimentos. É muito atípico isso, né? Cacá, são muitas histórias. Eu estou olhando aqui para o relógio, né? Manda ver. São muitas histórias. Eu posso trazer uma palha, né? Que para mim foi uma história que me impactou muito num processo de mediação. Porque a gente tem uma distinção, quando nós falamos em gestão de conflitos, em métodos de resolução de conflito, nós temos a conciliação e a mediação, que são muito confundidas, né? E no trabalho de mediação, o trabalho de mediação é muito profundo. Então, nós nos valemos muito, né? Eu posso dizer que eu e as minhas parceiras, nós nos valemos muito de comunicação não violenta, né? Nesses processos de mediação e facilitação de diálogo. Não para doutrinar e ensinar as pessoas como que elas devem se comunicar, mas para auxiliar essa investigação, né? Por quê? Porque a CNV ela tem uma riqueza e um potencial muito grande de diminuir a nossa reatividade. Eu deixo de ser tão reativo àquilo que está fora e começo a tomar ações mais conscientes e claras de como isso me impacta e do que está sendo atingido em mim, que é tão importante. Eu lidei uma vez com uma situação no juizado especial entre 3 irmãs que chegaram com uma cobrança de aluguéis, né? Uma das irmãs residia na residência da mãe, que faleceu, e as outras, a terceira não queria saber nada daquilo, e uma delas estava pedindo que essa irmã que residia na residência da mãe pagasse aluguéis. Então é uma situação simples, uma cobrança de aluguel. O que a gente precisa conversar? Quantos meses está morando lá? Qual que é o valor do aluguel? Vai parcelar isso? Isso se desdobrou em 16 horas de trabalho. Porque surgiram situações como, por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 6 anos e a mãe ia buscar a gente na escola e ela ia de mão dada contigo na frente e eu ia andando atrás. Eu me lembro daquela vez que caiu o meu sorvete e o teu também, a mamãe comprou só o seu, né? E eram senhoras de 60 anos. E o trabalho que foi desenvolvido naquela situação foi completamente um trabalho de comunicação não violenta. Por quê? Porque nós pudemos fazer o reconhecimento daqueles sentimentos que vinham à tona, aquela tristeza, mágoa, né? Já havia muita mágoa, porque elas há anos não se comunicavam. Então a gente pôde trazer isso à mesa e nós pudemos olhar para isso, muito embora qualquer pessoa pudesse dizer, meus irmãos, minhas irmãs, isso faz 50 anos que aconteceu, vamos olhar para frente, né? Mas aquilo era tão importante. Então a gente pôde fazer esse reconhecimento, essa legitimação, essa validação dos sentimentos. Podemos investigar essas necessidades, auxiliar elas a investigar, como havia uma necessidade de reconhecimento, de afeto, né, de pertencimento. Trazer isso à tona é muito interessante nesses trabalhos que a gente desenvolve, que é comum, Cacá, as pessoas estarem assim e de repente a gente começa a trazer essas informações e nós percebemos isso daqui acontecer. Os ombros descem, né? A respiração começa a ficar mais calma, aquilo começa a fazer muito sentido e de repente questões tão presentes há décadas naquelas pessoas vêm à tona com uma suavidade, né? Porque é possível a gente olhar para isso
sem que a gente se julgue, né? Sem que a gente fique pensando, poxa, você está preso nisso ainda, isso não tem importância. Então, nesse trabalho de comunicação não violenta foi muito interessante que nós chegamos ao final da 4ª sessão de mediação, cada sessão de 4 horas, né? E num determinado momento, nós estávamos sentados à mesa, né? E eu usei uma técnica que a gente usa na mediação, que é a técnica da cadeira vazia, né? E falei, poxa, né? A mãe de vocês, vamos considerar que ela está presente, né? Coloquei uma cadeira vazia na mesa, né? Vamos conversar um pouco, vamos pensar como que isso impacta a dinâmica familiar, né? Alguém tem alguma foto da mãe aí, né? E daí uma das irmãs tinha, e era uma foto do aniversário de 1 ano dessa irmã mais velha que se considerava preterida. E quando ela colocou a foto na cadeira, na mesa de aniversário tinha 7 bolos. Era aniversário de 1 ano, tinha 7 bolos na mesa, e a mãe segurando aquela filha no colo com um sorriso, era um amor tão grande, né? E a gente começou a olhar para aquilo e pensar, né? Foi, poxa, como que isso... Você está dizendo, né, que dessa falta de amor, né? E isso está tão evidente de uma outra maneira, né? Como que... O que vocês acham que essa mãe, né, estaria dizendo se ela tivesse presente aqui e percebendo que tudo que ela construiu na vida, né, as 3 filhas, né, cada uma para um lado, sem se entender, e o único patrimônio que ela deixou em guerra, né? O que ela diria nesse momento? E daí uma delas abaixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar, e começou a chorar, e ficou chorando, chorando, chorando. De repente ela falou, perdoa, perdoa, perdoa. E começou. Daí uma segurou a mão da outra segurou a mão da uma. Ficaram as 3 segurando a mão uma da outra e falando, perdoa, perdoa. E eu olhei aquele momento, né? E me veio à mente, né? Falei, poxa, era uma mesa de negociação que, num determinado momento, virou quase uma mesa branca de negociação, né? Que parecia que aquela senhora tinha chegado na sessão de mediação e veio costurar, né, aquela realidade. Mas eu trago esse exemplo porque aquilo só foi possível de acontecer, e eu fiz o acompanhamento dessas senhoras meses depois, e elas se visitaram e decidiram juntas o que ia fazer com o patrimônio, e ali reconstruiu a história familiar que fazia 40 anos que não havia mais contato entre aquelas irmãs, né? Com 16 horas de trabalho. Mas como que isso veio à tona? Com autoinvestigação o tempo inteiro, né? Por mais que existam questões de uma com a outra, né, eu percebi assim, quanto disso é reação minha aos julgamentos que eu faço a respeito do outro. Quais são esses sentimentos? De onde eles surgem? Quais são as minhas maiores necessidades nessa história? E como é que a gente pode construir alguma alternativa que não seja violenta para lidar com isso, né? Porque normalmente as estratégias que nós adotamos são estratégias violentas, porque são fruto de violências que nós recebemos, né? Então acho que essa é uma história que, para mim, que foi muito emblemática. Ela demora uns 20 minutos para ser contada. Até eu fiz um resumex aqui, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer. Alguém quer contar uma história boa, gente? Só queria comentar do nosso horário, né? A gente está chegando às 8, só porque a gente tinha anunciado que ia abrir a roda nesse momento, então é só convidar os participantes a irem pensando nas suas questões e perguntas, enquanto a Olivia e Maíta, se tiverem histórias mais curtinhas agora, que a gente tem a oportunidade de ouvir outras vozes. E claro, a gente sempre pode comentar outras histórias daqui a pouco na segunda etapa da nossa conversa. Tudo bem? Então, com vocês aí. Nossa. Eu pensei, nossa, muitas histórias, assim, né, vindo, mas eu resolvi compartilhar uma minha, mais do que de serviço, né, até para ser mais breve. Eu passei uma situação em 2018 com uma amiga com quem eu convivia, né, dividia a moradia, e foi uma situação, assim, que mexeu muito comigo, até muito mais do que eu pudesse imaginar.
E eu não sabia muito o que fazer com esse desconforto, que tinha a ver com uma de nós sairmos, e eu não queria sair, mas tudo bem, mas não estava tudo bem, e a CNV, ela me ajudou muito, assim, a investigar e conseguir ver alguma saída bacana, né, que me satisfazesse e que da mesma forma também a preservasse, né, e preservasse a nossa relação. Né? Eu acho que a comunicação não violenta, ela é uma forma, né, um caminho, ou um caminhar, digamos assim, que faz com que a gente consiga cultivar as relações de uma forma mais saudável e harmônica, que, claro, é um equilíbrio, né, dinâmico, não é uma coisa fixa, mas que permite, sabe, essa preservação da relação, esse investimento nas nossas relações. E uma coisa que eu sei que alguns já conhecem, mas eu achei legal, assim, de sugerir, para quem quer também surfar nessa onda, levar menos caldo possível, que é esse joguinho chamado Grok. E tem outros jogos também que tem algumas cartinhas e tudo mais que nos auxiliam a identificar sentimentos, necessidades e estratégias, como também tem o baralho da empatia, enfim, outros. E eu sentei com o apoio de algumas pessoas de uma outra comunidade que faço parte aqui em Curitiba, e que essa minha amiga e companheira de moradia também faz parte, que é o Instituto Yandessi. E eu comecei a investigar. Então, quando eu senti, né, eu comecei a investigar tudo que estava acontecendo dentro de mim. E foi muito interessante esse processo, porque eu peguei essas cartinhas e começaram a vir vários sentimentos. Eu comecei a organizar sentimentos que eu senti no momento em que houve a informação, os sentimentos que eu senti depois disso, e os sentimentos que se desenvolveram, o que mudou na minha relação com ela. Na minha relação com ela, não necessariamente da dela comigo, né? Mas da minha relação, de que forma que eu investi ou não na relação e tudo mais. E identificar também as minhas necessidades. E foi bem, assim, surpreendente, né? Como, por exemplo, eu ver na minha trajetória de uma pessoa que já se movimentou muito e que, a princípio, a moradia poderia ser algo que eu estivesse desapegada, eu descobri um ninho, né, nessa casa, nessa moradia, nesse apartamento, que é esse ainda estou aqui, né, e o quanto que aquilo significava para mim e que eu precisava comunicar para ela, porque antes isso não estava nem claro para mim, porque eu estava me cobrando do porquê que eu estava dando tanta importância. Então, eu vejo que esse breve relato que eu estou passando para vocês, já trazendo uma ferramenta, né, além dos vídeos do Marshall e muitos vídeos que tem no YouTube sobre comunicação não violenta, os livros do Marshall, também esses jogos nos auxiliam, até como se fosse um oráculo, né, de pegar tudo isso que está dentro, como todo o processo criativo, colocar para fora, organizar fora, que me ajuda a organizar dentro. Então, a comunicação não violenta, ela está disponível como a gente vai aprendendo, isso fica dentro de nós, mas a gente às vezes precisa parar e dedicar um tempo para fazer, né, esses estudos e clarear às vezes situações que eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse tido esse processo, provavelmente a minha comunicação teria sido mais desastrosa, né? Falando coisas que provavelmente eu iria me arrepender ou que poderiam machucar muito ela, ou talvez deixasse de falar coisas importantes porque eu não tinha consciência do que era importante para mim. Então, é só esse breve relato que eu quis deixar aqui, compartilhar com vocês. Maíta, você quer compartilhar alguma história agora? Cacá, eu acho que tinha um último tema, que era a gente falar um pouquinho do dialogação. Então, acho que eu posso compartilhar uma história do dialogação, Ótimo. que aí a gente já junta os dois para poder também, acho que dar oportunidade para abrir a roda, né? Para que esse nosso círculo todos, porque a gente possa passar esse objeto da palavra aí para todos os participantes. O dialogação, ele nasce como instituto, né? Então, na verdade, assim, é uma ideia, é uma vontade, um sonho que surge em mim, no Felipe e numa outra colega nossa, que não está aqui,
de poder disseminar isso, porque nós 3 estávamos inseridos em uma universidade, cada um numa universidade, em cursos de direito. Então, né, num formato super formal, super fechado, com outra lógica, uma lógica adversarial, a lógica de um olhar para o conflito com métodos competitivos, né, por meio de processos, e que aquilo para a gente, né, não estando naquele lugar de certo e errado, mas que a gente percebia que em vários momentos aquilo não era o adequado. Então, nasce com uma vontade da gente poder levar para a comunidade acadêmica outras práticas, e não só a comunidade acadêmica. A gente pensou, a gente precisa levar isso para... precisa ser uma cultura, né? A gente precisa disseminar isso com famílias, com bairros, com comunidades, com escolas. E aí nasce desse sonho, né? Então, nasce num formato instituto, sem finalidades lucrativas, e nasce, na verdade, para fazer um evento que nunca existiu. Então, o evento não existiu, mas nasceu um instituto. E aí, com o instituto, a gente começou a angariar novos parceiros, pessoas que compartilhassem desse sonho, e aí que a Olivia entra no Instituto Dialogação e alguns outros parceiros nós, e aí nós começamos a trilhar uma história, né, um caminho mais sólido. Até que num momento, né, a gente pensa nesse nome, Instituto de Dialogação, porque a questão da comunicação não violenta, estava muito inserida na nossa história, no nosso sangue, mas até no Instituto de Dialogação também teve problema de comunicação, veja só, né, que curioso isso. Porque, claro, as relações, né, o conflito é inerente a todo ser humano, é inerente a todas né, os formatos. E aí tivemos alguns, né, caminhos que fomos buscando de formas diferentes, e cada um, então, colocamos isso na mesa, conversamos e acabamos optando pelo término do Instituto de Dialogação. E aí nasce o Dialogação, enquanto não mais forma de instituto, né, com o propósito de levar isso de uma forma profissional, de uma forma muito focada nessas verdades, nesses valores, mas de uma forma mais estruturada, que isso pudesse também trazer sustentabilidade, né? E aí acabou que nesse momento ficou eu e o Felipe. E aí vem, né? Claro que a gente para pensar, mas será que com o Felipe vai dar certo? Né? Daquelas pessoas todas. O Felipe vai ser a pessoa, né, que eu vou ter essa relação que, né, para entregar um projeto que é tão caro para mim, porque realmente a gente tem esse perfil completamente diferente, né? E no que as nossas diferenças, eu tinha medo de que elas não fossem diferenças que nos completassem. Mas o meu medo maior era que por esses meus impulsos, por essa minha facilidade de expressão, aquela violência que eu identificava no meu comportamento, eu não queria que ela aparecesse de forma alguma no Dialogação e muito menos com o Felipe. Né? Que era uma pessoa que eu tinha profunda admiração e que eu comungava de muitos valores. E o muito interessante é que na relação que a gente vem construindo é uma relação de muita transparência, em que a gente pode comunicar isso. E que fazendo essa investigação de o que desperta em mim a minha agressividade, o que desperta em mim essa necessidade de me expressar de uma forma mais sobre o outro, é a insegurança. É quando a minha necessidade de segurança não está sendo atendida, é que eu me coloco dessa forma mais violenta, né? Que alguém poderia dizer autêntica. E aí, quando eu venho ter essa conversa com o Felipe fala assim, olha, eu compartilho que eu tive esse medo, mas eu vou te dizer, e eu nunca vou me esquecer de quando o Felipe me disse isso, você é outra Maíta. Na Maíta, naquela configuração anterior era uma e agora é outra. E aí, para mim, ficou muito claro que, de fato, era porque agora a minha necessidade de segurança estava sendo atendida. E aí, me permitia ser eu mesma de uma forma que despertasse o meu melhor em mim, e não o meu pior. E aí vem com aquela primeira necessidade de coerência, né? O quanto é realmente importante, e aí, logo em seguida em que nasce, né, esse novo formato de dialogação, começa a surgir na nossa vida o Instituto Nova Era, que não era não tinha esse nome num primeiro momento,
mas eram com essas pessoas, eram com essas instituições, eram com essas comunidades. E aí foi um casamento muito feliz em vários aspectos, né? Tanto em relação na minha parceria com o Felipe, quanto na nossa relação nessa parceria com o Ecovila, que está aqui presente, né? Com a comunidade do Daime, com depois o Instituto Nova Era, porque eu percebo assim que são valores que a gente, né, compartilha e que tudo faz sentido. E que eu venho aprendendo muito, né? Tô aqui estudando agrofloresta, sabe quando na minha vida, se alguém dissesse, poderia ser a sortista mais famosa, eu ia dizer jamais, o quê? Né? Então, assim, eu estou mudando hábitos, eu estou mudando o jeito de vida, estou mudando a alimentação, e trazendo aqui história real para finalizar, tudo que me motivou na minha vida, enquanto estudo, enquanto profissional, enquanto pessoa, foi crer na transformação. E nisso eu tenho um pouco de conforto, porque eu me sinto transformada a cada dia. Eu me permito a transformação. E essa história que o Felipe trouxe agora, da mediação, independentemente do recurso, do formato, da ferramenta que a gente esteja usando, esse lugar de estar a dispor, né, de estar disponível para a transformação e convidar as pessoas a se transformarem, eu acho que é o que faz sentido do dialogação e é o que casa com o Instituto Nova Era. Né? Então, é assim que eu vejo essa parceria tão frutífera e tão feliz. Uau, muito bom te escutar. Eu acho que todo mundo também se sente bastante inspirado. E é uma alegria grande saber aí desses frutos da parceria, né, com o Instituto Nova Era. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, vamos ampliar aqui nosso círculo, que tem outras pessoas aí ligadas ao Instituto também, ou ligadas a outros movimentos e outras iniciativas. E convidar quem quiser trazer seus comentários, contar a sua história, ou trazer alguma questão, alguma pergunta aqui para o Felipe, para a Maíta e para a Olívia. Eu sei que a gente já tem pelo menos 2 perguntas lá nos comentários do Facebook, mas antes de eu trazê-las aqui, queria ver se tem alguém aqui que está no Zoom, que queira abrir seu microfone, ou usar esse recurso de levantar a mão, né, que tem aqui no Zoom, para quem conhece, ou simplesmente pode abrir aí e trazer seu comentário, sua questão. Sempre tem aqueles minutinhos ali de silêncio no começo, o pessoal fica meio tímido, então a gente aproveita para dar uma respirada aqui, né? Dar uma conectada, uma pausa, quem quiser se esticar um pouco. Está aberto, então, a nossa roda de conversa, nosso diálogo, para quem quiser participar. Alguém no Zoom? Se não tem, eu vou trazer as perguntas do Facebook aqui, então. Né? Tem uma pessoa, peraí, eu já vou identificar quem é, mas a pergunta é: como trabalhar a comunicação não violenta no cotidiano com seus conflitos e problemas? E aí um exemplo aqui, opiniões contrárias no enfrentamento da pandemia. Foi a Márcia que trouxe essa questão. Interessante o tema. Ele perpassa por diversos aspectos ideológicos, políticos e tudo mais, né? Interessante que um amigo meu me procurou ontem para dizer que ele estava no banco de máscara, no caixa eletrônico, e entrou uma pessoa sem máscara, e ele virou para esse senhor e falou assim: aqui dentro tem que usar máscara. E esse senhor suavemente fechou o punho e pum, deu uma na cara dele e saiu correndo. Então eu posso começar dizendo assim: não acho que essa seja a estratégia adequada. Aqui é interessante porque nós estamos lidando com orientações e recomendações de autoridades, né? Então tem um aspecto
que é um aspecto técnico e científico, né, que não é muito ligado a avaliações e percepções, né, mas a gente percebe que até no aspecto técnico e científico é muito comum o pesquisador elaborar hipóteses e correr atrás, né, daquilo que confirma a teoria dele, né? Tem uma professora nossa que a gente gosta muito da habilidade dessa professora, que ela diz: construa suas hipóteses como tendas e não como edifícios, né? Isso permite que você desfaça mais facilmente e construa novamente. A gente pode utilizar um valor, uma necessidade humana universal, que é o respeito, né? Para qualquer diferença que apareça de percepção a respeito do que está acontecendo no mundo. Eu não conseguiria, de forma alguma, construir, dentro de um colóquio com uma outra pessoa, algum tipo de conteúdo diferente se eu partir para essa conversa com o propósito de convencê-la de que ela está errada, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Essa diferença entre a conversa, o debate, a discussão e o diálogo. Então, nós, né, até pelo o nome, né, dialogação, já vem nisso, né? O lugar de curiosidade para o outro é fundamental, né? Então, quando alguém chega perto de mim com uma ideia que para mim é completamente absurda e fora da órbita sobre essa realidade que nós estamos vivenciando agora, eu afasto essa ideia de que, ok, eu estou conversando com um louco, né? Não é isso, né? E procuro adotar uma postura de curiosidade para entender de onde vem essa convicção, que é tão diferente da minha. E se eu conseguir, de alguma maneira, inserir nessa genuína curiosidade a vontade de aprender um pouco sobre essa diferença, não tenho dúvida que eu vou sair ganhando, né? E o outro também. Então, nesses processos de diálogo que a gente procura lidar com essas opiniões tão diferentes em questões que, para mim, são fundamentais e não acredito que alguém possa pensar diferente, ok, o trono da razão é um trono dourado de veludo vermelho, ostentoso, mas com parafusos muito pequenos que balançam e caem, né? Então eu abandono essa certeza, essa convicção, essa razão para abrir um espaço. Eu crio disposição e disponibilidade para entender o que o outro está dizendo. Porque eu posso, de repente, descobrir quais são os fundamentos dessa convicção. E a gente pode conversar sobre isso, né? A gente lembrar que quando a gente alia observação com avaliação, o outro entende como crítica e se afasta e reage àquilo, né? Então, se eu adoto uma postura de acolhimento dessa diferença e de tentar compreender essa diferença, eu vou diminuir essa reação em mim e no outro. E aí surge uma possibilidade muito maior de nós construirmos alguma coisa juntos, de ter mais compreensão nesse cenário, né? Embora sejam questões técnicas e científicas e tal, né? Reforço isso, né? Mas compreender de onde vem o outro, eu não consigo imaginar outra alternativa para lidar com essas diferenças. Muito bom, muito inspirador e muito desafiador, mas a gente segue nessa trilha. Vamos exercitando nossos músculos. E tem uma outra questão aqui, agora no Zoom, do Ivo. Eu não sei se, Ivo, você quer fazer a sua pergunta aqui ou quer que a gente leia? Quer abrir o microfone? Faz a pergunta aí, um menino bonito, é um rapaz bonito, já foi meu aluno. Então, bora, Ivo. Coloca a roupa. Pode ler, por favor, ele disse. Então, vamos lá, né? Está aqui no nosso chat, aqui no bate-papo do Zoom, né? A dúvida dele é dentro de um conflito em que as necessidades, né, da pessoa, as minhas necessidades, no caso dele, né, não estejam sendo observadas,
e sabendo que eu preciso validar os sentimentos da outra parte, o que eu devo fazer primeiro? Discorrer a respeito das minhas necessidades ou validar as necessidades da outra parte? E sabendo que a outra parte não conhece o mecanismo da CNV, caso eu não encontre espaço para falar das minhas necessidades, eu devo deixá-las de lado? E aí? Posso? Então, eu li essa mensagem quando ele escreveu ali, fiquei refletindo, e assim, tem alguns pontos, né? O primeiro é a gente lembrar que, assim, todo ser humano tem necessidades e que elas precisam ser atendidas, que podem ser de estratégias diferentes ou de intensidades diferentes, dependendo do momento, mas a gente se conecta através delas, né? Assim como os sentimentos serem reconhecidos, né, de que você está sentindo isso ou aquilo, tanto um consigo mesmo, quanto a outra pessoa também reconhecer, né. Então, assim, quando a gente começa a trilhar o caminho da comunicação não violenta, é um desafio, né, porque às vezes a gente tem essa vontade, esse desejo, essa aspiração de que outra pessoa saiba sobre, que nos acompanhe nessa jornada, e é muito bom quando isso acontece, mas muitas vezes, ou a maior parte das vezes, isso não acontece, né? E é um desafio, porque se eu tenho noção das minhas necessidades, eu sei que elas estão aqui gritando para serem atendidas e elas precisam ser, porque elas são necessárias, elas não têm como não ser. De um jeito ou de outro, em algum momento ou em outro, ela vai precisar ser atendida, né? E é muito mais fácil, entre aspas, já vou explicar porque eu consegui com que a pessoa com quem eu estou tentando estabelecer esse diálogo, né, mais conectado, e isso tem a ver com eu me conectar comigo, com os meus sentimentos e necessidades, na minha autoconexão, autocompaixão, e da mesma forma me conectar com a pessoa através da empatia e tentar decifrar o que ela está querendo dizer, com o que ela está dizendo, meio que traduzir, né? Ou até mesmo perguntar, né, como você está se sentindo, será que você está precisando disso ou daquilo, mas sempre checando e não presumindo de que ela precisa disso ou daquilo, que talvez seja a forma como que eu acho que deve ser atendido, né? Porque as pessoas têm estratégias diferentes e necessidades, né, diferentes e intensidades diferentes. Mas também eu sei que se eu consigo segurar um pouco e fazer a minha prática pessoal no momento do conflito e consigo acolher a pessoa primeiro, né, identificando, escutando ela atentamente, identificando os sentimentos e necessidades dela, existe uma maior probabilidade de ela criar um espaço interno, depois que ela teve esse acolhimento né, de criar esse espaço interno onde eu posso te escutar, onde ela possa me escutar também, né? Tanto que eu, muitas vezes, até me valho disso no sentido de fala mesmo. Bom, eu quero te escutar para te entender, que é diferente de escutar para criticar, para apontar, para julgar, milhões de outras coisas. Então, eu digo para a pessoa, bom, eu quero muito te escutar para te entender, então me diz. E quando ela me traz, eu busco absorver, embora tudo aquilo esteja acontecendo dentro de mim também ao mesmo tempo, né? Então, não é assim, né? Trabalho. Então, eu busco escutar a pessoa, né, da melhor forma possível, dentro com as minhas ferramentas e com o meu espaço interno, que eu crio, às vezes bem intencionalmente, não, vou escutar essa pessoa, eu escuto a pessoa e tento fazer com essa checagem, né, sobre sentimentos e necessidades. E aí eu falo assim, bom, eu também gostaria que você me ouvisse, você pode me escutar, né? E aí, sim, ver esse espaço de poder falar também, né? A minha expressão autêntica, que precisa também ser, ao menos, escutada e, de alguma forma, reconhecida e acolhida, que, claro, às vezes uma pessoa que está muito identificada, ou que às vezes não tem esse conhecimento, ou tem, às vezes, rejeição até, né, a comunicação no momento, que pode acontecer, eu não posso ter a esperança de que ela vai agir também dessa forma, mas muito provavelmente eu posso me surpreender, sendo que ela já foi acolhida anteriormente. E da mesma forma, preciso sempre checar se eu tenho espaço interno para fazer isso, porque às vezes eu não tenho espaço interno, às vezes eu só estou com as coisas gritando e eu preciso não estabelecer a conversa naquele momento, ou às vezes eu tenho essa expectativa de que a pessoa me escute,
mas às vezes ela não consegue naquele momento. Então, talvez não seja naquele momento, mas no próximo momento a conversa possa se desenrolar de uma outra forma, né? Sempre buscar um melhor espaço-tempo e as melhores condições para isso. E também ter essa antena ligada de que às vezes eu quero muito resolver, eu quero muito conversar, eu quero muito falar, eu quero muito escutar também. E às vezes a gente não consegue numa primeira conversa, dependendo da conversa. Então, que isso pode se estender, as coisas vão se processando, se assentando no meio do caminho, né? E sobre necessidades, deixar de lado as necessidades, às vezes a gente deixa, por vários motivos, mas também elas não conseguem ficar desatendidas por muito tempo, porque elas são necessidades humanas, a gente precisa para existir. Então, talvez, às vezes, se, por exemplo, eu tinha uma necessidade de escuta e acolhimento, de reconhecimento, se eu não conseguir com essa pessoa que eu quero, às vezes eu posso acionar um amigo, né? A gente chama muito os pares empáticos, que são pessoas que também praticam comunicação não violenta com quem eu possa buscar refúgio, né? E buscar atender essa necessidade, ainda que não seja daquela pessoa com quem eu queria tanto que fosse, né? Para que também eu já esteja melhor e mais nutrida para uma nova tentativa. Então, eu, muito mais do que abrir mão de necessidades, eu não acredito muito nisso, mas sim em buscar outras estratégias, já que aquela que eu queria muito não está funcionando ou não está disponível naquele momento. Então, acho que seria mais ou menos isso. Gratidão, Olívia. Nosso tempo vai chegando ao final, né, do combinado, mas a gente tem uma outra pergunta e um comentário no Facebook. Eu vou trazer aqui, mesmo que a gente estenda aí uns 2 minutinhos para a gente encerrar, tudo bem? A Fernanda, ela comentou que achou muito incrível a história das irmãs, né? E ela está perguntando se é possível alguém fazer esse nível de mediação sem ter formação em psicologia. O que vocês acham? Maíta, quer responder? Respondo, esclareço para a Fernanda que o Felipe não é psicólogo. Né? O Felipe, vou falar porque ele contou, vou falar dele porque ele falou que foi uma mediação que ele conduziu, né? Então, a mediação, ela é um termo que, acho que por muito tempo, ela foi usado de uma forma mais coloquial, alguma coisa assim, eu vou ali mediar, ali eles estão brigando, eu vou ali mediar, ou as pessoas dizerem, lá na minha família eu sou a mediadora, né? Mas a mediação, ela é um instituto, né? É uma técnica de resolução de conflitos, né? E que ela cabe a um profissional devidamente capacitado para tanto, que não simplesmente irá ouvir uma conversa, né? Ele irá, ele vai construir uma ponte, ele vai facilitar uma comunicação entre aquelas pessoas. E o foco do mediador não será que elas entrem num acordo, que elas façam as pazes, que elas se resolvam. Esse é um resultado possível, mas não é o objetivo. O objetivo é restabelecer a comunicação entre elas, para que a partir dessa comunicação restabelecida, elas, de forma autônoma, né, como protagonistas, possam pensar em eventuais estratégias para a solução daquele conflito. Então, essa pessoa que vai facilitar, no caso do mediador, requer-se uma capacitação, né? É claro que pela formação do psicólogo, o psicólogo, né, na sua graduação, ele vai ter já inúmeras ferramentas para isso. O profissional o psicólogo já é um profissional preparado para uma escuta, né, mais qualificada, mais adequada, mas não há obrigatoriedade do mediador ser uma pessoa formada, ser necessariamente um psicólogo. A gente pode estar falando de 2 contextos de mediação. Um contexto de mediação judicial, em que então esse mediador está lá dentro de um fórum, de uma vara, né? Existe já um processo em andamento e ele é designado para fazer a mediação desse caso. E existe uma mediação fora do contexto do sistema de justiça, que pode ser numa câmara de mediação, pode ser num escritório de um mediador. A partir de 2015, no Brasil, a gente tem uma lei de mediação. E aí essa lei vai trazer requisitos
para você estar nesse lugar de mediador. A lei vai dizer que para você ser mediador num contexto extrajudicial, para você atuar numa câmara, para você atuar de forma autônoma, não há requisitos. Basta que você se identifique como mediador e tenham pessoas que confiem em você e te contratem para isso. Agora, se você for atuar num contexto judicial, que, por exemplo, foi justamente o exemplo do Felipe, estava inserido num contexto judicial, aí a lei traz requisitos. A lei diz que você tem que ter formação num curso superior, esse curso reconhecido pelo MEC, qualquer curso superior, tá? Então, de qualquer área. Mas essa formação precisa ter um mínimo de 2 anos. Então, você precisa estar no mínimo 2 anos formado, ter o título, né, de um curso bacharel, de bacharelado, e aí sim fazer um curso técnico do Conselho Nacional de Justiça, chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça em mediação, que é um curso que tem 40 horas teóricas e mais 60 horas de estágio prático supervisionado. Então, esses seriam os requisitos legais para você ser mediador. Né? Mas, claro, por exemplo, comunicação não violenta não está lá nesse curso, né? Nesse curso formal. Então, por exemplo, a minha história com a do Felipe, que nós dois somos formados em Direito e temos um mestrado em Psicologia, nós fomos buscar o mestrado na Psicologia porque a gente foi beber um pouco da fonte da Psicologia, porque entendemos que isso agregaria valor na nossa formação enquanto mediadores. Além disso, fizemos o curso formal do CNJ, nós somos mediadores judiciais, e fizemos inúmeros outros cursos de formação nessa área, fizemos inclusive fora do Brasil, né, cursos para nos dar outras ferramentas, outras técnicas. Então, seria, né, mas a formação, ela é fundamental, mas não precisa ser psicólogo, que era essa a pergunta. Acho que entra muito aquela frasezinha do Instagram, aqueles posts bonitos com o pôr do sol, né? Tal, e daí botam lá aquela frase do Jung, que você pode ter todas as técnicas e tal, mas apenas uma alma humana pode tocar outra, né? Então, esse trabalho de mediação, de transformação de conflitos, de gestão de conflitos, existem formações específicas, mas é um estudo que é multidisciplinar, transdisciplinar. A gente tem que beber de várias fontes e o conhecimento que é utilizado, eu não tenho dúvida, assim, nesses trabalhos que a gente desenvolve de formação, a gente sempre procura abordar primeiro o facilitador, ele se identificar como um autogestor de conflitos, né, como que ele lida consigo mesmo e com as suas questões, para depois ele conhecer qualquer outro método. Não adianta eu pegar um cara da cidade e comprar a melhor enxada do mundo, né? Ele não vai carpir. Ele vai estourar as mãos e vai ficar com aquele terreno lascado, né? Então, não é, Maíta, desculpe. Então, é necessário que haja um aprofundamento em si mesmo, né? Esse desenvolvimento, esse conhecimento, para poder ter acesso a esses métodos e desenvolver esse trabalho sem se inserir tanto na história dos outros, né? Se eu acompanho trabalhos de mediação, de práticas restaurativas e não tenho essa experiência, eu vou me inserir na história. Eu vou me tomar por base o tempo inteiro e me colocar, né? E temos que respeitar o que está se apresentando e acolher o que vem de fora, né? Uau, que bom ouvir vocês. Eu, por mim, continuaria nessa conversa ainda muito tempo. E eu nem vi realmente a hora passar tanto. Vamos pedir uma pizza, Cacá. Bora! Sensacional. Mas eu estou atenta aqui também ao horário de vocês, né, que devem estar já cansados de quem está aqui com a gente. Combinado seria até 8h30, então já estamos em 8h34 aqui no meu relógio. Eu queria saber de vocês se tem algum comentário final, algo para acrescentar, para a gente começar a se despedir. Infelizmente, vamos marcar uma próxima conversa, porque essa está muito boa. Deixo aí aberto, se vocês quiserem fazer suas palavras finais, por hora. Bom,
Eu agradeço, né? É um prazer falar sobre tudo isso e com pessoas tão queridas e com tantas pessoas sedentas também, né? Por informação, por conexão. E me coloco à disposição também, né? Se tiver uma próxima oportunidade, eu vou adorar estar com vocês. E também para quem quiser me procurar diretamente com alguma dúvida, enfim, Olivia Braschi. E é isso. Muito obrigada. Bom, eu super agradeço também, porque, né, a gente se sente que não estamos sozinhos, né? Eu acho que quando deixa eu voltar aqui, quem que fez a pergunta, o Ivo fez a pergunta, eu lembrei também dessa situação, né? Quando ele falou assim, a pessoa não sabia CNV, né? É muito comum nos nossos cursos, workshops, rodas de prática, a pessoa dizer assim, eu tô aqui e tal, acho bem legal, mas na verdade, eu queria que o meu marido tivesse aqui, né? Ou, aqui na firma, o funcionário que tinha que estar, não está. Ou, aqui no prédio, o vizinho que... Enfim, né? Isso é muito natural, a gente achar que o melhor seria para o outro. E a CNV tem me mostrado muito isso, né? Se o outro não quiser conversar, se o outro não quiser atender a minha necessidade, se quiser me ouvir, né? Como eu poder lidar com isso? Então, é muito um trabalho interno mesmo, né? E não daquela expectativa para essa relação, ou eu vou fazer isso por conta dessa relação ou por conta dessa pessoa. Eu vou fazer por mim, e os frutos serão colhidos, né? Então, quando eu aceito convites, eu sempre aceito por mim, porque para mim é sempre um benefício muito grande, né? Me faz pensar, me faz reviver a minha história, me faz refletir, me faz, cada vez mais que eu tenho que falar da minha história, me faz pensar, era essa a história? Tá legal? É por aí mesmo? Então, é muito gratificante, porque eu estou num momento acho que todos nós estamos, né, num momento muito peculiar, em que nós estamos a cada momento nos questionando e acho que, para mim, a palavra da vez é a insegurança, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de me planejar, calendário, cronogramas, e agora, tipo, amanhã, não sei, que amanhã, sei lá, como é que vai estar, então, eu já me replanejei tantas vezes, então, essas descobertas, né, esses momentos em que a gente pode se ver dessa forma, eu tô com muita saudade de gente, então, quando eu vejo essas janelinhas, de alguma forma atende também isso. Então, eu agradeço, né? Agradeço os olhinhos que estiveram aqui conosco, agradeço quem eu não pude ver, mas que estavam nos vendo. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pela confiança, né? Pelo carinho de vocês. Também agradeço demais esse encontro. Foi muito divertido. Acho que a gente conseguiu se complementar e creio que atingimos os nossos primeiros objetivos. A gente estabelece outros para o próximo, né, Cacá? E queria aqui reforçar também dentro disso que nós estamos falando dessa conversa do Ivo, porque eu acho que isso é algo que mexe com todo mundo, né? Porque é justamente a gente trabalha a comunicação não violenta inicialmente para lidarmos com nós mesmos e com as nossas relações. E disso daí nós podemos partir para transformações maiores, né? Mas o início é nesse tete-a-tete, nessas relações interpessoais. E acho muito importante reforçar aquela ideia de que o homem é um animal mimético. Nós imitamos, né? Desde que nós nascemos, nós imitamos. É assim a gente aprende. Então, nas nossas relações, nós também somos imitadores, né? Tem essa certeza assim, de que o contágio emocional ele sempre está acontecendo dentro das relações. Então, toda vez que eu abro espaço e tenho a capacidade de escutar o que o outro está trazendo e valido isso e reconheço, sem dúvida nenhuma, eu consigo construir um pouquinho disso na nossa relação e esse caminho de volta começa a se estabelecer também. Eu estou vendo aqui que tem uma Graziella aqui no Zoom, de repente é minha esposa. Eu me lembro quando eu comecei a estudar comunicação não violenta e comecei a trazer
essa ideia para dentro da nossa casa, lidando com os nossos filhos, né, na nossa relação matrimonial, conjugal, parental, né, e tudo mais. De vez em quando ela vinha assim, puta da cara comigo com alguma coisa, e eu ia lá e tentava fazer um acolhimento e reconhecer. E às vezes ela estava tão brava que ela falava: você já veio com essa CNV de novo? Que saco e tal, né? Tipo, me deixa brigar, né? E isso durou um tempo, assim, até um dia que eu cheguei em casa à noite e entrei assim em casa e ouvi um vídeo do Marshall passando lá em casa, né? Ela estava assistindo um vídeo do Marshall e daí eu pensei, então tá funcionando de alguma maneira, né? Pode ter, cada um tem seu tempo e tal, né? E não que ela precise ser uma estudiosa da comunicação não violenta, uma praticante, mas eu percebi naquele momento que ela virou uma chave, que ela, o cara tá mais tranquilo, tá menos reativo, né? Tá me escutando melhor. Então, de repente, tem uma coisa de bom nessa história, né? Então, eu trago essa breve provocação para minha senhora aqui nesse momento. E agradeço demais, Cacau, o convite que o Instituto Nova Era fez para a gente poder conversar sobre esse tema que move a nossa vida, né? Isso para a gente é muito importante mesmo, né? Agradeço as minhas parceiras demais também. A gente sempre entra para ganhar junto com todo mundo, né? Então, esse espírito colaborativo de parceria é algo que nós estamos realmente, né, buscando e buscando todo santo dia. Muito obrigado. Tamo junto. Gratidão demais, Felipe, Maíta, Olívia. Foi muito, muito inspirador ver vocês. E é sempre bom assim a gente ser alimentado, né? Eu me sinto muito nutrida. E eu estou saindo dessa conversa um pouco como você descreveu, Felipe, na cena das irmãs lá, ou nem lembro se foi nessa. A gente faz assim, né? Dá uma relaxada. Então, está sendo bem interessante essas rodas de conversa no Instituto Nova Era, como elas estão vindo sincronizadas com vários acontecimentos. Então, essa em especial, muito providencial nessa semana. Como eu disse no começo, né, comunicação não violenta e a não violência em geral é um tema muito importante e pertinente desde sempre e para sempre, mas eu sinto que nesse momento em que nós, né, seres humanos, estamos passando por muitas mudanças e transformações, a gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa regeneração no nível das relações pessoais, das relações humanas, é muito importante. Então, fica aqui mesmo o convite para essa ser apenas a primeira de várias conversas, né, dentro desse âmbito aqui do Instituto Nova Era, virtuais ou reais, que a gente possa fazer, né, daqui para frente. Gratidão mais uma vez. E aproveito para convidar todo mundo que está aqui com a gente até agora ainda. A conversa é tão boa que a gente se estendeu um bocadinho para participar da próxima roda de conversa na semana que vem. Vai ser excepcionalmente na quarta-feira e não na quinta, né? Então, dia 29 de julho, quarta-feira, 19 horas, né, que é o nosso horário de sempre. A gente vai conversar com a Denise Amador sobre a experiência dela com agroflorestas, agroecologia e educação. Então, vai ser uma conversa bem legal também. Maíta falou que estava aí aprendendo sobre agroflorestas, então se quiser se juntar com a gente na quarta-feira vai ser bem legal. De novo pelo Zoom e pelo Facebook do Instituto Nova Era, a gente vai divulgar aí os links nas redes sociais nos próximos dias. Eu convido então todo mundo que quiser aí abrir seus microfones, suas câmeras para a gente se despedir. Dá um até breve, seja logo. Gratidão demais. Valeu, família. Valeu. Chicão velho, Annelise, Alcures, Simas. E aí, Xará? E aí, meu brother? Tudo beleza, amor? Olívia. Tudo bem, Felipe? Que bom. Valeu, gente. Vamos em frente. Valeu. Obrigada. Tchau.